Graça e paz, queridos. Nós gostaríamos de, nessa noite, iniciar uma série de 3 mensagens para falar de líderes, considerando que pais devem ser líderes nas suas casas, porque pelo menos em algum momento eles deixam de ser aquela figura de chefe que manda e os filhos obedecem, para serem influenciadores sobre a vida dos seus filhos. Então isso me inspirou a falar um pouco sobre características de grandes líderes que acabam se tornando heróis, como pais se tornam heróis para os seus filhos. A Bíblia é uma coleção de livros repletos de verdades e de sabedoria. Ela, bem aplicada, pode ser uma ferramenta poderosa para qualquer líder. Ela tem a capacidade de nos encorajar, de nos inspirar, de nos motivar. Ela está cheia de, por assim dizer, pepitas de ouro que, se lidas, internalizadas e colocadas em prática, podem empurrá-lo em direção ao seu potencial pessoal máximo de liderança. Refletir sobre esses princípios bíblicos certamente irá, como um pai e como um líder, você irá influenciar, irá favorecer, potencializar a sua caminhada. Nessa sequência de mensagens, eu gostaria de falar, fazendo um acróstico, aproveitando a palavra líder, dizendo que líderes levantam você, tirando da depressão. Líderes inspiram você a seguir em frente, líderes despertam a sua criatividade, líderes encorajam, estimulam o aprimoramento das suas habilidades e líderes têm referenciais e apresentam esses referenciais elevados e absolutos, valores e fundamentos que não devem ser negociados em momento algum e por motivo algum. Você se lembra que na última sequência de mensagens sobre a busca da saúde, nós em um determinado momento nos referimos ao que aconteceu com Elias. Eu quero começar com esta passagem de Elias, está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 3 a 7. Diz que temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e um anjo veio e o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Bebeu, comeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Fizemos alguns comentários sobre essa necessidade de nos alimentarmos, considerando que a nossa caminhada, que a nossa jornada é longa. E eu quero começar por aqui, porque este anjo, enviado da parte de Deus, levantou Elias de onde ele estava prostrado, desejando a morte para si próprio. E essa característica de Deus, da maneira que ele age conosco, é uma característica que ele repassa para aquelas pessoas sobre quem ele coloca alguma autoridade. Então, a primeira característica que eu gostaria de falar hoje é que ele levanta você, um líder levanta os seus liderados quando eles estão se sentindo deprimidos, quando eles estão derrubados. E partindo dessa expressão levanta e come, eu gostaria de passar por um outro texto bíblico, desta vez uma expressão do profeta Isaías, em que ele diz a seguinte: há um momento em que Deus se refere ao que os inimigos fazem e como Deus age em relação ao seu povo. Este texto é muito usado, mas muitas vezes da forma errada. Diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima o ourives e o alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti.
serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, mais uma vez diz ele, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Da mesma forma que Deus nos ajuda e que não nos deixa prostrados, não nos deixa na depressão, da mesma forma que Ele nos levanta, Deus capacita você a fazer isso dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família, a fazer isso no seu trabalho, a fazer isso aonde você estiver, porque ele passa essas características para os seus servos. Aquilo que vem dele, ele repassa e ele ensina os seus servos a fazerem. Então não se esqueça, ele te ajuda, ele te toma pela mão direita, ele te fortalece, ele te ajuda e te sustenta. E as pessoas que estão sob o seu comando precisam ser fortalecidas, elas precisam ser ajudadas e elas precisam ser sustentadas. Mais do que mandar nas pessoas, mais do que explorar as pessoas, mais do que extrair delas o máximo que elas podem dar a você, cabe a você, compete a você como líder, fornecer a elas o fortalecimento, a ajuda e o sustento. E saiba, em nome do Senhor nosso Deus, que você é capaz de fazer isso, porque o Senhor levanta você para que você levante os outros. Da mesma forma, líderes, bons líderes, grandes líderes, inspiram, motivam as pessoas a seguir em frente. Quero pegar uma outra passagem que está no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, e que diz o seguinte, Hebreus capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Assim como a palavra de Deus diz que nós, como servos de Deus, como filhos dele, não somos como aqueles que voltam para trás, que desistem da caminhada, que se lembram com saudades dos tempos antigos e abandonam a sua vida com Deus. Assim como nós prosseguimos, você também carrega essas características para dentro do seu lar e para dentro do seu trabalho, dos seus relacionamentos comerciais e profissionais. Você, como grande líder, você que está despontando ou que vai vir a se posicionar como um grande líder, certamente será alguém que inspira, que motiva as pessoas a seguirem em frente, porque você vai aprendendo de Deus que nós não somos povo que volta para trás, que retrocede. Nós partimos sempre do ponto onde nós estamos para seguirmos avante, para seguirmos em frente. Paulo ensina, quando escreve aos Filipenses, o seguinte, ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ele está se referindo à perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele ensina, nós precisamos seguir em frente, não podemos ficar prostrados, não podemos ficar largados, temos que nos levantar, mas só levantar não muda nada. Nós precisamos seguir em frente, precisamos retomar a caminhada, porque não somos dos que retrocedem, não somos dos que ficam prostrados, nós somos dos que seguem avante. Lembra quando Deus dirigia o povo lá no deserto? Havia aquela coluna de fogo que os orientava, havia a nuvem que os acompanhava e eles seguiam porque eles sabiam que precisavam chegar em um determinado lugar e Deus mesmo os liderava, como lidera a sua vida, através da sua palavra em primeiro lugar, através da inspiração do Espírito no seu íntimo, através dos conselheiros sábios cristãos, amigos que você tem, através dos seus líderes espirituais. Deus tem falado com você e quer que você use o que você tem aprendido para induzir outros a seguirem em frente. Em outra carta, desta vez aos Coríntios, Paulo, lá na segunda carta, capítulo 4, versículo 15, está escrito, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Você precisa entender que aquelas coisas que aparecem, os empecilhos, as dificuldades, as lutas, não são para fazer você desistir, porque ele diz, é por isso que nós não desanimamos, porque nós vemos essas coisas, sabemos que fisicamente as coisas se deterioram, inclusive nosso próprio físico, sabemos que as coisas são assim, mas nós não desanimamos, porque o homem interior se renova. Olha que vantagem você tem quando Deus age na sua vida, até nas questões profissionais, porque o Senhor faz você se sentir renovado interiormente. Para fechar este pensamento, esta breve meditação para iniciar estas mensagens, Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Fala o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Se você tomar o caso de Jesus, que não se deixou abater, derrubar, enganar por essas coisas contrárias que aconteceram com ele aqui, e tomar a atitude firme dele, porque ele sabia para o que tinha vindo, ele não tinha dúvida do seu alvo, da sua meta, ele sabia que ele chegaria naquela cruz. Se você também tiver o seu alvo em meta, e a sugestão do autor desta carta é: olhe firme, olhe para o autor e consumador da fé. Quer dizer, tenha um alvo em mente. Nós todos cristãos temos o objetivo deste encontro maravilhoso no final, quando Jesus vem nos buscar. Mas a mesma coisa que reina, já que temos ensinado nestes dias que as coisas espirituais são mais importantes que as físicas, que as materiais e até que as emocionais, nós precisamos entender que os princípios espirituais podem e devem ser completamente aplicados na nossa vida diária, quando ele diz: olhe firmemente para o seu alvo. Se espiritualmente o nosso alvo é o autor e consumador da fé, sabemos com quem vamos nos encontrar, você deve ter um alvo firme naqueles objetivos que você tem. Se você tem já ou ainda vai ter uma função de liderança, o líder não perde o alvo. O líder sabe onde ele tem que chegar com a sua equipe. E o líder motiva e inspira as pessoas a seguirem em frente. Existem dois tipos de autoridade. Um deles é aquela autoridade recebida, autoridade externa, que a pessoa tem porque ela tem um cargo, ela tem uma função, ela tem proeminência sobre as outras pessoas, mas não é dessa que eu estou falando, e sim da autoridade interna, que você tem porque você conquista, porque Deus colocou lá dentro esta capacidade, esse desejo de exercer esta função, essa vocação para a qual você foi chamado. Deus quer ver esta autoridade interna desenvolvida em você, quer ver você liderando a sua família até o encontro com Jesus no final, quer ver você liderando o seu grupo de trabalho, seu grupo de tarefa, enfim, onde você estiver envolvido, fazendo chegar a um bom objetivo, porque simplesmente você vai inspirá-los, mantendo o foco firme, mantendo o objetivo em mente, não perdendo de mente, e se alguém se prostrar pelo caminho, você tem a habilidade dada por Deus de levantar, de estimular quando alguém estiver se sentindo deprimido, assim como aquele anjo disse para Elias: levanta e come, porque a jornada é longa. Você tem uma jornada longa porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida e através da sua vida.